Hoje, meus irmãos, a palavra nos fala sobre a ressurreição, e por isso devemos confirmar a nossa fé na ressurreição. Quando nós cristãos cremos, quando morremos, nós temos um primeiro juízo, que é o juízo particular. Você morre, tua alma tem um primeiro encontro com Deus, e na sua mente, ela tem uma expansão, a sua mente, e Deus vai por intuição lhe mostrar toda a tua história, passar limpo a tua vida, e você vai prestar conta com o Senhor de toda a sua história. Nós chamamos de juízo particular, porque é o juízo da sua alma quando você morre com Deus. E alguns, depois desse juízo, ressuscitados, com a alma ressuscitada, né? Vai para a graça da vida eterna, se morreram em plena amizade com Deus. Se não morreram tão em plena amizade com Deus, nós professamos o purgatório, que é a pessoa foi pela misericórdia perdoada das suas faltas, mas não está totalmente pronta para entrar no céu. Então Deus purifica, por isso purgatório é fácil de entender. A gente lembra do lactopurga, né? Que purifica, né? Lactopurga, então vai purgar também, tem que dar aquela purificada também, entendeu? Para poder entrar no céu. Mas quem está no purgatório já está salvo, já vai participar da ressurreição, então já é uma alma bendita, mas não está totalmente pronto para entrar no céu. Mas se morreu em pecado mortal e inimizade com Deus, é condenado ao inferno, que é a condenação eterna sem Deus. Essa é a nossa fé, e nós cremos que essa ressurreição existe. Nosso Senhor Jesus Cristo que trouxe clareza sobre essa doutrina, porque até então no Antigo Testamento, os judeus, eles tinham dúvidas, tinham discussões se existia de fato a ressurreição, mas em inúmeras passagens bíblicas, nós vemos com clareza falar sobre alguma coisa que vinha depois da morte, algo que acontecia com aquela alma depois da morte, com aquela pessoa depois da morte. Então vai se tendo a certeza de que existe algo depois da morte, mas quem traz a clareza da doutrina é o próprio Senhor Jesus, e depois o cristianismo é quem espalha com clareza a fé na ressurreição. E por isso não é possível nós professarmos a fé cristã católica e sermos espírita ao mesmo tempo, porque o espiritismo professa a reencarnação, e nós católicos professamos a ressurreição. Uma única vez a pessoa vive, morre e ressuscita, ou para a vida eterna ou para a condenação eterna. E os espíritas, eles professam uma fé na reencarnação, seja de mesa branca, seja de qualquer outro tipo. Mas é só um estudo, mas não está em comunhão com a fé católica. Porque a reencarnação diz, meus irmãos, que a pessoa quando morre, ela tem uma nova vida, uma nova chance. E na nova vida ela tem que purgar os pecados da vida passada. E depois ela tem uma outra vida, e ela vai melhorando de vida em vida. Quando ela vem como um ser já iluminado, que já passou muitas vidas, e já melhorou muito, então ele morre e vai para o céu. E essa é a doutrina da reencarnação. Nós não cremos nisso. Por quê? Porque se a pessoa morre, nasce muitas vezes e vai melhorando, quando ela está perfeita, ela mesma se salvou. Ela nasceu muitas vezes, ela melhorou muitas vezes, e agora alcançou a perfeição. Então ela mesma se salvou, ela não precisa de um salvador. E por isso não é compatível com o cristianismo. Nós morremos e precisamos de um salvador, que é Jesus, que morreu na cruz para pagar os nossos pecados, e não nós mesmos conseguiremos a graça dessa salvação. Por isso é incompatível a doutrina católica com a espírita. Você não pode vir de domingo na missa e de segunda na mesa branca, vocês estão entendendo? Não dá para você vir de domingo batizar o seu filho e na quinta levar ele na benzedeira. Você tem que se decidir, ou você é católico, cristão, ou você não é. Amém? O Senhor Jesus, falando da ressurreição, foi mostrando hoje, com toda a liturgia, começou a mostrar a força da palavra e da ressurreição. Como a palavra ressurreição move o nosso coração. Quem estuda dentro da fé cristã, quem estuda a vida depois da morte, o estudo se chama escatologia. Como que é o nome da palavra? É o estudo da vida depois da morte. A escatologia é esse estudo. E nós
temos um curso dos novíssimos. Novíssimos é tudo que se refere ao céu, inferno e purgatório. Quando se fala novíssimos do homem, está falando sobre o céu, inferno e purgatório. Quando se fala, então nós temos um curso dos novíssimos, céu, inferno e purgatório. Todo ano acontece aqui na paróquia. Já é o 4º ano que tem esse curso. Porque se você entender sobre o céu, o inferno e o purgatório, muda o jeito de você viver, muda a tua vida. Porque você começa a entender o fim último de todas as coisas. Quando você sabe a consequência de cada ação que você faz, tudo começa a mudar na tua vida. Eu estava lendo um livro muito bonito sobre esses novíssimos, né? Sobre o homem e a eternidade. Então lá colocava, por exemplo, um exemplo sobre o juízo final. Então, o juízo final é quando o nosso corpo vai ressuscitar e se unir à nossa alma. No juízo particular, tua alma ressuscita e tem um juízo com Deus. Quando Jesus vier na sua glória, no juízo final, lá no cemitério, os corpos todos ressuscitarão e se unirão à alma. Um corpo glorioso agora, um corpo novo. E aí Deus vai julgar os vivos e os mortos. E Ele vai fazer um juízo final sobre a consequência histórica das tuas atitudes. E lá dizia mais ou menos assim, eu vou traduzir num exemplo. No juízo final, você vai descobrir que aquele papel que você jogou pela janela do teu carro, aquela latinha de refrigerante que você jogou da janela do seu carro, sabe que a pessoa estava dirigindo, em Jundiaí ninguém faz isso, imagina. Dirigindo do lado esquerdo, bem devagar, para atrapalhar o trânsito, ninguém faz isso. Todo mundo dirige, aí abre a janela e joga uma latinha de refrigerante, um papel, sabe isso daí que você jogou? Então, no juízo final, você vai descobrir que aquela latinha juntou com o lixo da guia, que juntou no tubo de esgoto, que inundou e alagou a casa da Dona Maria, que perdeu todos os móveis, entendeu? A consequência histórica da menor atitude que você teve. Quando você desfez daquele homem, o que causou no interior dele, porque ele com aquele sentimento fez não sei o quê. Então fala que é um juízo da história da humanidade. Quando nós entendemos o céu, o inferno e o purgatório, nós mudamos o jeito de ser. E nós com certeza não vamos jogar uma latinha pela janela do carro, não é, gente? E nem vai jogar nada, porque você fala, isso tem uma consequência histórica, e eu quero em tudo fazer aquilo que é do agrado do Senhor. Então, meus irmãos, eu convido você no ano de 2020 a procurar ficar atento aos avisos e fazer o curso do Novíssimos do Homem. Vai mudar tudo dentro do teu coração, muda o teu jeito de viver, as escolhas que você faz. Olha para você ver a primeira leitura, que narração maravilhosa, do segundo livro dos Macabeus. 7 irmãos estavam sendo perseguidos pelo rei, e o rei disse para eles comer carne de porco. E não é sobre o comer a carne de porco, mas o que isso significava. Para o judeu, comer carne de porco era uma ofensa à fé deles. Eles não podiam comer, era uma carne proibida para os judeus de comerem. E quando o rei soube disso, queria que eles negassem a fé deles, queria que negasse Deus de Israel. Então disse para eles, olha, vocês vão comer essa carne de porco. E eles disseram, nós não vamos comer. Então era um chamado, uma pressão para a idolatria. E aí eles não querendo comer a carne, eles começaram a ser martirizados. Foram pedir a vida deles, causarem sofrimentos, cortarem os membros dele, torturá-los, para que eles negassem a fé. Por que nós comemos carne de porco? Porque Jesus trouxe a plena revelação da Escritura. E Jesus disse o quê? O que torna o homem puro não é o que vem de fora, mas o que sai de dentro. Vocês estão comigo ainda? Então Jesus disse isso. Por isso que a gente pode comer a carne de porco. Glória a Deus, salvou o bacon. O que seria desse mundo sem bacon, meu pai? Então por isso que nós podemos comer. Jesus santificou os alimentos. Mas os judeus naquele momento estavam sendo afrontados na sua fé. E eles então tinham que tomar uma postura. E a postura deles foi dizer o seguinte: eu creio tanto na vida que Deus me dará, a vida em plenitude, que é o novo céu e a nova terra, que o sofrimento que você vai me impor nessa vida não se compara a tudo que Deus me dará na vida que há de vir. Não posso negar a Deus.
não posso ofender o meu Deus, porque nem a dor de perder um dos membros nessa vida vale tanto a pena do que a verdadeira alegria que está reservada para aquele que for fiel, que está reservada no reino dos céus. A esperança no coração daqueles jovens, daqueles irmãos, era tão grande, que eles enfrentaram tudo, sem desviar o olhar de Deus, na fidelidade. Eles enfrentaram todo o sofrimento, na fidelidade, porque sabia que Deus ia restaurar. Nenhum membro que você me tirar, nem se me cortar a mão, no reino Deus me dará uma mão muito mais perfeita, muito mais completa. Essa é a nossa esperança. Ressurreição significa vida em plenitude, vida eterna. Essa é a tua esperança, essa é a nossa fé, que o Senhor nos dará uma vida plena, onde nós experimentaremos a alegria e não haverá mais morte, nem dor, nem sofrimento, onde estaremos com os que amamos e seremos amados e amaremos com toda a grandeza e toda a plenitude das promessas do Pai. Então, eles que tinham tanta fé e certeza, não abriram mão, não se entregaram ao pecado para não abrir mão da vida eterna, não se entregaram à dor para não abrir mão da vida eterna. Pelo contrário, sofreram conscientes e passaram por tudo isso confiantes no Senhor. Assim também, se o nosso coração estiver certo, se o nosso coração se firmar na certeza da vida eterna, se o seu coração crer verdadeiramente nessa vida que Deus lhe promete, você vai ter força de passar pelas suas provações, pelas suas dificuldades, sabendo que o Senhor lhe reserva algo muito melhor. E eu quero dizer isso para você: não seja iludido. Nessa vida você não vai ser feliz em plenitude. Tem dia que você vai ser feliz, tem dia que você não vai. Tem dia que tudo vai dar certo, tem dia que não vai dar. E quem não tem a esperança na ressurreição, fica buscando realização humana, buscar felicidade no mundo a qualquer custo. Eu tenho que ser feliz todo dia, tudo tem que dar certo na minha vida, eu não posso me sentir sozinho, nada pode dar errado para mim, senão já entro em desespero, senão eu já quero tirar a minha vida. Não, a vida eterna é para quem é fiel até o fim. E não é fidelidade você desistir da tua vida. Fidelidade é você sofrer numa vida ruim, numa vida onde você é vítima dos maus. Porque tem gente ruim no mundo, gente. Não seja inocente, não. Tem gente ruim no mundo. Tem gente que não ama a Deus. Tem gente que não te ama, e que para conseguir as coisas que quer, vai passar em cima de você. Existe gente assim, que não se importa com o coração do outro. E você não pode ser ingênuo de acreditar que todo mundo, mas não, tem sim. Mas você precisa ser firme. Ainda que uma dessas pessoas cruzarem o teu caminho, ser firme na tua consciência de ressurreição. Ser firme no teu amor a Jesus Cristo. Ser firme na certeza de novos céus e novas terras. E enfrentar, e chorar, e lutar, e cansar-se, e consumir-se. Porque não importa se você não deu conta de tudo. Se a morte chegar para você, e você for encontrado na fidelidade de quem lutou todos os instantes, porque ama o céu, com certeza Deus lhe dará uma recompensa que é muito maior do que qualquer recompensa que o mundo pode prometer. Muito maior. Não permaneça na ilusão. A vida é assim, você vai construindo uma vida de luta, de sofrimento, de batalha, e você vai se consumindo, o teu corpo vai se consumindo, você vai ficando doente, e não importa, porque o teu corpo vai perecendo, mas a tua alma vai se renovando, porque a tua esperança e a tua alegria estão nas promessas do Senhor. Veja, no Evangelho, Jesus deixou muito claro, tentaram pôr ele numa cilada, e falaram para ele de uma mulher que tinha casado com 7 irmãos, e os 7 morreram, e ela não teve filho com nenhum dos 7, e aí perguntaram para Jesus quem ia ser o marido dela no reino dos céus. Pensa que mulherzinha boa, hein? Matou 7, glória a Deus, 7 homens ela enterrou. E aí falaram para ela, perguntaram para Jesus com quem ele ia se casar, com quem ela ia se casar no céu. E Jesus deu uma resposta formidável, revelando o que é o céu.
Vamos pensar na parte prática, que uma das grandes dimensões do matrimônio é também a prole, é o filho. Para que os filhos, possam dar permanência no mundo da espécie humana, para que o filho perpetue a espécie humana, e os filhos possam herdar o boleto do seu cartão de crédito, tudo. Os filhos fazem parte da vida, da vida matrimonial. Mas se no céu ninguém morre, se no céu não há mais morte, não tem mais o porquê perpetuar a raça humana. Porque no céu todos terão vida e vida em plenitude. Por isso que no céu não se dá em casamento. As dimensões que marcam o sentido do matrimônio, elas se perdem diante do amor de Deus, diante da vida plena em Deus. Então uma dessas dimensões. Mas é importante que vocês tenham filhos. Porque se você não fosse gerado, você não ia participar do céu. Quem não foi gerado não existe. Então não participa do céu. Então nós nessa terra, uma família nessa terra, quando você tem um filho, você começa a habitar o céu. Você começa a encher o céu. E ainda que o teu filho não chegou a nascer, que você teve um aborto espontâneo, a partir do momento que ele foi fecundado no teu ventre, ele já é uma alma pronta, uma alma que existe. E quando chegar o seu juízo, quando chegar o juízo final, e Deus unir todos os seus filhos, todos o que ele ressuscitou, você vai encontrar cada filho seu, ainda que você não conheça nessa terra, você vai encontrá-lo como uma alma pronta, uma pessoa inteira, e ele vai lhe abraçar, lhe amar, lhe acolher, e todos nós novamente veremos o amor do Pai, e veremos o amor um pelos outros, como uma só família. Vale a pena você ter filhos, porque os filhos existindo habitarão o céu, e o céu é maravilhoso. Mas também, Jesus disse outra coisa, o casamento, a família, é o lugar onde a gente vive o amor. O amor verdadeiro se vive numa família. Quando não se ama dentro de uma casa, a família está destruída, desfigurada. Porque a família é o lugar por excelência do amor sem máscaras, do amor verdadeiro. A tua família ama você quem você é, porque tua família sabe quem você é. Lá fora, você é bonitinho, você é simpática, você é maravilhoso, você oi. Mas lá na tua casa, todo mundo sabe do teu mau humor, o quanto você é chato, todo mundo sabe. E ainda assim te amam. Essa é a pureza do amor. Deus sabe tudo de você e te ama. A pureza do amor é amar o outro como ele é. E por isso que muitos casais estão infelizes, por isso muitas famílias infelizes, porque não amam como o outro é, amam como querem que o outro seja, vivem na ilusão. Amar a pessoa do jeito que ela é, isso é que traz alegria dentro de um casamento, dentro de uma família. Assim como os pais devem amar os filhos. Só Deus pode mudar alguém, só Deus. Se alguém falar para você, eu vou mudar, e não buscar a Deus verdadeiramente, esquece, é tudo mentira. Vai passar 3 meses, volta a ser aquela coisa de antes. Escuta o que eu estou falando. Anos ouvindo pessoas, conheço a palavra. Só Deus pode mudar alguém. Se alguém quer mudar de verdade, tem que se apegar a Deus. Mas se você ama uma pessoa do jeito que ela é, com os defeitos, com as virtudes, você casa com ela, porque vai dar certo. Agora, se você não ama os defeitos, se você não suporta os defeitos, aí é só briga na certa, é um casamento de infelicidade. Mas no céu, ainda que você foi muito amado, que você tem uma família maravilhosa aqui nessa terra, vocês estão comigo ainda ou dormiram? Eu vou falar tudo, vai que vocês não voltem. Você tem uma família maravilhosa aqui na terra. O amor que a sua família tem por você não é 1% da grandeza do amor que você vai experimentar no reino dos céus. Deus vai lhe amar tanto, de tal maneira, que você nem vai lembrar desse amor que os outros tinham por você. Vai ser fichinha, perto do jeito com que Deus vai lhe amar. O amor de Deus vai ser tão pleno em você, que não haverá carências, não haverá sofrimentos. O amor de Deus em você vai emanar, vai jorrar do coração de Deus sobre você, que o amor vai ser tão pleno, que a você só restará a alegria, o sorriso, a maravilha de se sentir amado.
E depois de experimentar o amor de Deus, você vai amar os teus irmãos. Você vai saber todo mundo que era da tua família, os parentes, mas você vai amá-los todos por igual, porque Deus vai ser tudo, Deus vai ser pleno de amor por você. Se você não foi amado na sua família hoje, se você não tem um casamento feliz, não teve, se os teus filhos não têm lhe amado, se você se sente frustrado com a sua família, tua esperança é saber que no reino dos céus, Deus lhe amará como você merece. Então luta, serve e ama como você pode. No final, tudo vai dar certo para aquele que for fiel. Você está entendendo? Você está entendendo essas palavras? Olha, eu achava que eu ia morrer jovem. Eu não sei se alguns de vocês têm essas coisas. Quando eu era muito jovem, eu pensava que eu ia morrer jovem. Eu sempre pensei isso. Eu achava que eu ia morrer até os 20. Aí eu ficava pensando assim, não, eu preciso ser uma pessoa boa, porque nos 20 anos Deus vai me chamar. Aí eu fiz 21, falei, não morri. Vou continuar vivendo. E hoje eu falo para vocês que eu entendo a grandeza do amor de Deus. Se eu tivesse morrido com 20, eu tinha ido para o inferno. Porque eu achava que eu era uma pessoa boa. Porque eu achava que eu fazia tudo certo. Mas hoje Deus me mostrou quantas coisas eu precisava mudar no meu coração, na minha mente. E eu quero dizer para você que algumas vezes você não entende por que essa vida, por que essa história, por que essa sua idade. Nossa, eu queria morrer, mas nossa, eu ainda tenho quantos anos de vida? Eu não sei, mas eu sei de uma coisa, Deus está sendo paciente, porque talvez o seu coração ainda não é todo de Deus, sua vida ainda não é toda convertida ao Senhor, ainda há muitas coisas a purificar em você. E se ainda há muita coisa a mudar em você, então Deus está lhe dando a chance, ano após ano, mês após mês, dia após dia, porque Ele muito lhe ama e quer que você tenha vida e vida eterna, e não morra nos seus pecados. Mas quando nós estamos olhando para a vida eterna, quando nós estamos olhando para as promessas de Deus, de novos céus, nova terra, essa alegria do amor e da ressurreição, nós não temos apego a esse mundo. Nós amamos a nossa vida. Eu amo a minha vida, porque cada dia de vida eu tenho a oportunidade de celebrar mais uma missa. Cada dia de vida eu tenho a oportunidade de anunciar o Evangelho mais uma vez. Cada dia de vida eu tenho a oportunidade de servir mais um dia, sem a pretensão de ser o melhor, sem a pretensão de resolver o problema de todo mundo, sem a pretensão de fazer grandes coisas. A única pretensão que eu tenho é de que Deus não chegue, não me chame e eu esteja em pecado mortal, que eu esteja preguiçoso, que eu esteja separado da vontade dEle. Essa é a minha única preocupação. E há alguns momentos na minha vida que eu estou tão feliz, porque já fiz a minha oração, fiz minha confissão, fiz minha missa, perdoei os meus inimigos, amei o meu irmão, que eu falo para Deus, Senhor, hoje, essa semana eu estou bom, estou pronto, Senhor, pode voltar, me chama. Aí tem semana que o meu coração se desvia do caminho de Deus, aí eu já fico com raiva de um, já fica brigando com o outro, já fica distante da oração como deveria ser. Aí eu falo, Deus, não volta essa semana não, espera mais um pouco. Mas o nosso coração tem que repousar nessa esperança, para não ter apego a esse mundo. Quem é apegado a esse mundo sofre. Quem está voltado para o reino de Deus, ele vai todos os dias cumprindo a missão de servir, cumprindo a missão de amar, cumprindo a sua missão. Qual que é a sua missão? Por mais simples que seja, é cuidar da tua casa, da tua família. Qual que é a tua missão? Mais simples que seja, talvez uma vida sozinha, de serviço a Deus, de serviço aos outros. Essa é a tua missão? Então segue ela dia após dia, se doando, amando, cumprindo com zelo. Só não queira ser encontrado por Deus no pecado. Mas do mais, tenha uma única pretensão no teu coração: a vida eterna. Ela vai te dar ânimo, te dar alegria e vai te conduzir até o fim. Você está entendendo? E aí os anos vão passando e você vai experimentando a alegria e o sentido pleno da vida, que é esperar
viver para sempre com o Senhor. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela disse, um dia a mãe dela ficou procurando, ela tinha sumido, estava escondida atrás do sofá. Por que você está aí, menina? Sumiu tanto tempo. Ela disse, estou pensando no céu. Ocupa a tua mente em pensar na vida eterna. Ocupa o teu coração em pensar nas promessas de Deus. Vai dar sentido para as tuas escolhas, para a sua vida. Estou terminando agora, de verdade. O irmão falou assim para mim, padre, padre, por que as pessoas boas morrem cedo? E eu fiquei preocupado por duas coisas. Uma, porque se você estiver sendo bom, você vai morrer daqui a pouco. Se você estiver sendo ruim, não vai morrer. Então é duas coisas preocupantes. Não, é brincadeira. Deus tem um tempo para cada um de nós. Há um tempo para você. E o tempo está escrito no coração de Deus. O dia da sua morte está no coração de Deus. Mas o amor e a misericórdia de Deus é paciente, para que até esse dia Ele tenha esperança de que você o ame, se converta e se entregue inteiramente à missão que Ele te chamou. E assim todos nós nos encontraremos em novos céus e novas terras para sempre. Amém.